Ei, pessoal, tudo bem? Vamos lá falar desses dois óleos incríveis, o Peppermint e o Pinheiro Siberiano ou Siberian Fir. Ups. Vamos lá. Primeiro, o Peppermint, pessoal. O Peppermint, ele já tem vários estudos científicos comprovando, por exemplo, a eficácia dele para deixar a gente mais alerta, a eficácia dele quando utilizados em desconfortos respiratórios, para síndrome do intestino irritável. Então, é um óleo super versátil, não é à toa que ele é um dos óleos mais conhecidos, mais falados, junto aí com a lavanda, né? Ele é bem popular mesmo e pode ser utilizado de várias formas diferentes. Aqui em casa, por exemplo, eu uso muito antes das minhas práticas, né? Antes de praticar algum exercício, eu sinto que o meu rendimento é muito melhor, eu fico mais alerta, meu corpo oxigena melhor e por conta disso meu rendimento no esporte é melhor, né? Eu uso também, já usei, né, quando a minha filha teve febre, eu utilizei para baixar a temperatura dela, ou então para ajudar algumas pessoas que estavam, por exemplo, com fogacho de menopausa, aquele calorão, ou então, poxa, saiu no calor de 40 graus do Rio de Janeiro, voltou para casa, tá suado, não consegue parar de suar, passa um pouquinho de peppermint assim na nuca, você vai ver que vai baixar a sua temperatura corporal. Aí uma amiga minha estava com síndrome do intestino irritável e a gente usou peppermint com camomila romana para ela passar localmente e além dele poder ser um excelente chazinho, inclusive para alguma questão digestiva que a gente esteja sentindo, né? Algumas pessoas também gostam muito de usar o peppermint, sabe para quê? Para aquela vontadezinha de beliscar alguma coisa, aquela vontadezinha de comer um doce, ou até mesmo aquela vontadezinha de formar um cigarrinho. Ele é excelente aliado quando a gente está tentando parar de fumar, né? Tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidante, um poderoso revigorante do nosso sistema nervoso central. E é isso tudo porque ele tem bastante mental e mentona e uma pitadinha de 1,8 cineol. E esse 1,8 cineol, ele é muito especial, porque ele atua diretamente em alguns receptores e na produção de alguns hormônios relacionados ao funcionamento do nosso sistema nervoso central. Por exemplo, ele inibe a acetilcolinesterase, que é diretamente relacionada, por exemplo, a doenças como Parkinson e Alzheimer, certo? Porque elas interferem no funcionamento neuronal. Então, super bacana, né? Para algumas dores de cabeça, para enxaqueca, para quando a gente bebe um pouquinho demais e não fica se sentindo tão bem no dia seguinte, aquela famosa ressaca, tudo isso você pode usar o seu peppermint de diversas maneiras, seja topicamente, aromaticamente ou mesmo internamente. E um outro uso que algumas mulheres, algumas mamães solicitam é para reduzir a produção de leite. Quando você está querendo, por exemplo, fazer o desmame, mas você ainda produz intensamente, está com medo de empedrar, de ter uma mastite, alguma coisa assim, você pode utilizar o peppermint para dar uma reduzida na sua produção de leite. Por isso, atenção para as mamães lactantes para o uso do peppermint, ok? Porque ele pode reduzir a sua produção de leite, tá? O que vai ser bom para uns, mas não tão desejado para outros, não é mesmo? E ele tá numa promoção super que você compra o peppermint e você vai levar o Siberian Fir, que é o pinheiro siberiano, de graça para você, tá? E o pinheiro siberiano, ele é um óleo incrível, porque ele é um óleo de limpeza, limpeza inclusive energética. Quando a gente está fazendo um tratamento de aromaterapia, né? Quando a gente está fazendo realmente uma sequência aí de sessões de aromaterapia, utilizando os óleos essenciais para um determinado objetivo, é muito comum que o aromaterapeuta indique uma primeira utilização do pinheiro siberiano, para poder dar uma limpada energética e então abrir o campo para transformação. Ele trabalha crenças de não merecimento. Então, olha como é um óleo especial, né? Além dele ser excelente para o nosso trato respiratório e até mesmo para a nossa pele. Ele tem alguns elementos químicos dentro dele, que é o acetato de bornila,
que são excelentes para manchas de pele. Pelas propriedades vibracionais dele, ele ajuda muito no nosso emocional. E no nosso físico, ele vai ajudar muito nas nossas questões respiratórias, aquela tosse seca, insistente que aparece só à noite. Nina já teve Siberian Fern difusor na hora de dormir e ela sempre conseguia dormir e acordar muito melhor. Tem alguns estudos científicos que já comprovam a atuação do pinheiro siberiano em células, diminuindo o crescimento de células cancerígenas, inclusive no seio. Então, ele costuma ser muito indicado para questões relacionadas a câncer e doenças autoimunes. Olha que coisa incrível. Ele também pode ser utilizado topicamente, a gente passando assim na nossa barriga, para aquela digestão parada, sabe? Para quando o nosso metabolismo está parado e para melhorar o funcionamento do nosso fígado, né? Ele é muito bom para a nossa circulação, para hemorroidas e para quem tem a pressão muito baixa. Como é que você vai usar nesse caso? Na sola dos pés e na região que você está sentindo que a circulação está prejudicada, certo, pessoal? E isso vai ajudar em algumas dores e inflamações, em gota, reumatismo, artrite. Então, pode aliar o seu pinheiro siberiano com até alguns outros óleos para você intensificar o resultado aí da sua massagem, para você poder passar localmente e dar uma aliviada no seu desconforto. Olha que óleo incrível que a gente está tendo a possibilidade de ganhar e poder botar em prática na nossa casa. E de quebra, ele ainda ajuda a baixar a ansiedade, ele ajuda com confusão mental e exaustão mental. Então, não deixem de usar, de ter em casa esses dois óleos fantásticos que a da Terra está trazendo aqui pra gente, tá bom? Lembrando que hoje, excepcionalmente hoje, a gente vai comprar o Peppermint e vai ganhar o pinheiro siberiano, tá? Se você já for cliente, você vai adicionar o Peppermint no seu carrinho e quando você clicar em ver totais, você vai aparecer o pinheiro siberiano automaticamente. Se você ainda não é cliente, fala com quem te enviou esse vídeo ou então fala comigo que eu vou ajudar você a ter os seus óleos essenciais e depois eu te explico melhor como usar, tá bom? Beijo e até a próxima!